Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Alice Figueiredo, enfermeira de formação e estou coordenadora estadual de imunização. Então, a gente vem com uma temática e nós já estamos informados através de um webinário que já teve do Ministério da Saúde. Inclusive, esse webinário está disponível para revisitação todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida ou algum profissional que deseje aprofundar mais objetiva em relação às temáticas. A gente vai falar de pneumocócicas, das doenças pneumocócicas, da vacina pneumocócica 20. Nós vamos falar sobre a dengue do Instituto Butantan e nós estaremos também trazendo algumas informações importantes sobre a influenza, nirsevimab e Covid. Então, é muito temático, a gente vai aproveitar esse momento para conversar com vocês. Então, eu peço a colaboração de todos para que vocês possam estar recebendo aí todas as informações de forma oportuna. Então, a primeira é em relação à estratégia, né, introdução da vacina pneumocócica 20, conjugadas, no Programa Nacional de Imunizações. Um ganho enorme para a saúde pública em relação à proteção das nossas crianças, e também para pessoas com condições clínicas especiais. Vamos lá. A estratégia de vacinação contra as doenças pneumocócicas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa incorporação. Vamos lá, Silvia. A incorporação, ela vem da vacina já no Programa Nacional de Imunização. Então, a doença pneumocócica invasiva permanece como importante problema de saúde pública no nosso país. Além disso, a incorporação da vacina pneumocócica 20, ela amplia a cobertura sorotípica e fortalece a prevenção de casos graves, óbitos e sequelas. Então, eu vou ter que sair bem aqui. Voltei. Então, o que acontece é que já estava dentro, né, do radar do próprio Ministério da Saúde e dos especialistas, exatamente essa incorporação, porque tudo que a Pneumo 10 ela precisou realizar durante esse período em que ela, né, está dentro da sua oferta, ela já vem cumprindo. Mas só que com o passar dos estudos e dessas observações, principalmente dos sorotipos que estão mais ativos e que estão mesmo no ambiente, já estão identificados alguns sorotipos que não contempla na vacina Pneumo 10. Então, por isso, né, essa indução da produção, né, de altos títulos, né, de anticorpos contra as doenças causadas pelo pneumococo. Então, a gente vem aí com risco elevado, né, de sepsemia, de sequelas graves, de mortalidade, de letalidade alta, e principalmente voltado nos grupos vulneráveis. E quando a gente fala de grupos vulneráveis, nós estamos falando de crianças, né, menores de 5 anos, assim também como pessoas, adultos com condições clínicas especiais. Então, o objetivo é induzir essa produção de altos títulos de anticorpo contra as doenças causadas pelo pneumococo. E a indicação são doenças causadas pelo pneumococo, aí tem todos os sorotipos que são contemplados pela vacina pneumocócica 20 valente conjugada, frequentes e graves sequelas deixadas também pelas doenças pneumocócicas invasivas. Tratando-se da recomendação
de novas, né, vacinas conjugadas, pneumocócica conjugadas, então, incluindo a vacina pneumocócica 20, que foi amplamente recomendada, discutida na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações, que é o CETAI, e é claro, né, sempre tem a participação das sociedades científicas, assim também como do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, além, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e, é claro, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é a OPAS. Então, a gente observa que é uma recomendação que ela vem, né, com o apoio, né, o assessoramento de muitas entidades reunidas em prol de um único objetivo, que é de trazer, né, uma ampliação a respeito dos nossos calendários. Então, esse grupo, ele recomenda, né, recomendou a introdução dessa vacina por conta da maior valência e que contemplasse os sorotipos prevalentes, atualmente responsável pela maior proporção de casos de doenças invasivas, tanto na rotina quanto na estratégia especial, né, no caso no Brasil, e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, que é a CONITEC, que é responsável por todo esse levantamento financeiro, de custos, em relação às vacinas. Então, a decisão da recomendação, da incorporação da vacina pneumocócica 20, ela vem dentro de uma experiência internacional, a exemplo do próprio Reino Unido, né, que incorporou a vacinação infantil contra o pneumococo e observou reduções substanciais na incidência de doenças causadas por esse patógeno bacteriano. Então, nada é feito aleatoriamente, então há estudos, há evidências, há experiências, então as recomendações elas partem dentro de todo um contexto de governança, de recomendação e de incorporação. Nós temos o guia técnico que já está disponível, né, amplamente divulgado para todos vocês, através de e-mail, nos nossos canais, né, extraoficiais, que são os nossos grupos de WhatsApp. A apresentação desta vacina, ela é uma seringa preenchida, e essa seringa, ela vem já com agulha. Tá? Essa seringa, ela vem preenchida, a via de administração é intramuscular e o volume da dose é 0,5. Então, a gente já tem dentro dessa composição todo o conteúdo necessário para que, na administração, essa criança ela já receba a vacina pneumocócica 20. Então, como é que vai dar-se esse esquema, né? O esquema vacinal sequencial. Então, a primeira dose é com a VPC 20, então a vacina pneumocócica 20. A segunda dose, a gente vem com esse esquema sequencial com VPC, né, que é com a vacina pneumocócica 10, que é a que nós ainda temos ainda estoque dessa vacina. Por esse motivo, esse esquema sequencial, a princípio, ele vai ser utilizado, e a dose de reforço, que será com a pneumocócica C20.
Então, a estratégia de adoção é o seguinte: no período dessa transição da pneumo 10 para as vacinas pneumocócicas de maior valência, no caso da 20, considerando a intercambiabilidade entre as vacinas pneumocócicas disponíveis no país. Então, tanto a rede estadual como as redes de frio municipais, a gente ainda temos essa vacina e seguiremos, né, utilizando, considerando a intercambiabilidade entre a pneumo 20 e a pneumo 10. Então, nós iremos adotar esses esquemas mistos durante a transição, porque ela vai iniciar, utilizando as doses remanescentes de pneumo 10 associadas às vacinas de maior valência, como esse esquema que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, a gente mantém o esquema vacinal de 2+1, que são 2 doses, no esquema básico, mais a dose de reforço. Então, assegurando que a dose de reforço ela seja administrada com a vacina de maior valência. E, nesse caso, é a pneumo 20. Considerar a intercambiabilidade entre as vacinas conjugadas, tanto a pneumo 13, que é o que nós temos, e a 20, que é a 14 e 15, no Sistema Único de Saúde, no público, nós não ofertamos, mas a 13 nós temos sim. Pode passar. Para ficar mais claro em relação à recomendação e à indicação, a gente tem esse quadro explicativo da população, né, alvo são de crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Qual é a recomendação, a indicação? Esquema básico, né, com 2 doses. 2 meses administra a primeira dose com pneumo 20, 4 meses administra a segunda dose com 10, considerando o intervalo de 60 dias entre as doses. Em situações excepcionais onde a criança inicia o esquema vacinal a partir de 6 meses, ela não chegou certinha no período, segue a mesma orientação como era do esquema somente com a pneumo 10. Adotar um intervalo de 30 dias entre as doses. Administrar a dose de reforço aos 12 meses com a pneumo 20, observando o intervalo mínimo de 60 dias após a segunda dose. Então, é exatamente o que a gente esteve reforçando sobre a estratégia de adoção, né, da pneumo 20. É que nós precisamos sempre assegurar, né, os profissionais, todos que aqui estão, informar isso para nossas equipes, sempre nós temos que assegurar que a dose de reforço seja administrada com a vacina de maior valência, que nesse caso é a pneumo 20, certo? Crianças entre 5 meses e 10 meses de idade, sem esquema básico completo. Elas chegaram, né, seus esquemas básicos incompletos. Então, com o histórico vacinal de uma dose com pneumo 20, ela já tem 5 meses, eu vou administrar a segunda dose com pneumo 20, considerando o intervalo de 60 dias, mínimo de 30, em situações excepcionais entre as doses. Tem histórico vacinal, administrar 2 doses. Então, a primeira dose com 20 e a segunda dose com 10. Então, observem que o que a gente vai mais encontrar? São crianças chegando com uma dose de pneumo 10, porque a gente não tem 20 ainda, né? Então, a gente já sabe que nós iremos fazer a segunda dose com a pneumo 20, certo, pessoal? Se ela chega com as 2 doses, né, a primeira com 20 e a segunda com 10, a primeira com 20, a segunda já é com 10, sem histórico vacinal. E a gente vai garantir que a dose de reforço seja administrada com a pneumo 20 aos 12 meses de idade. Sempre a gente precisa considerar o intervalo de 60 dias após a segunda dose. A dose de reforço para a segunda dose, a gente tem que considerar esse intervalo
de 60 dias ou 2 meses, né? Não sendo possível, o reforço pode ser administrado até 4 anos, 11 meses e 29 dias, até menor de 5 anos. Outra situação são crianças aos 11 meses sem esquema básico completo. Com histórico vacinal de uma dose, segue da mesma orientação da criança que chegou aos 5 meses. Ela vai receber a segunda dose com a pneumo 20, que ela já tem uma 10. Eu considero um intervalo de 60 dias ou mínimo de 30 em situações excepcionais entre as doses. Se ela não tem nada, chegou com 11 meses, não tem nada de vacina, pneumocócica, a gente vai administrar uma dose com a pneumo 20, considerando o intervalo de 60 dias e mínimo de 30 dias em situações excepcionais entre as doses. Então, nesse caso, vocês observam que a criança, ela não vai ter como fazer uma segunda dose, certo, pessoal? Por conta exatamente, ela chegou com 11 meses, a gente ainda considera em fazer a primeira dose, caso ela não tenha nada de pneumocócica. A gente faz a primeira dose e aí administra uma dose de reforço com a pneumo 20 o mais precocemente possível, considerando o intervalo mínimo de 60 após a segunda dose. Não sendo possível, o reforço pode ser administrado até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, aqui o que muda é que com 5 meses ela chegando e 10 meses, ainda dá, se ela chega sem nada de vacina, de pneumocócica, a gente tem como fazer as 2 doses, de 5 a 10 meses. E ainda considerar um reforço, porque eu posso fazer até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Agora, se ela chega com 11 meses e não tem histórico nenhum de vacina, vacina pneumocócica, a gente vai administrar uma dose, a primeira dose, e aí depois a gente vai dar esse intervalo de 60 dias até 4 anos, 11 meses e 29 dias para fazer a dose de reforço. Então, ela recebe 20 e 20. Nesse caso aqui é a situação que a gente também não vai fazer a 10. A gente vai considerar a vacina de maior valência. Criança que chega com 12 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, com esquema básico completo. Ela chegou com esquema básico completo de primeira e segunda dose. Eu vou administrar a dose de reforço pneumo 20, sempre considerando os intervalos e sabendo que essa administração ela pode ser feita até menor de 5 anos de idade, até 4 anos, 11 meses, 29 dias. Com o histórico de uma dose apenas, eu vou fazer o reforço, considerando também, sempre enxergando o que essa criança chegou, né, de registro na carteira, para que eu possa aí estar considerando o intervalo. Se ela não tem histórico nenhum de vacinação e já tem 12 meses, e 4 anos, 11 meses e 29 dias, eu vou administrar uma dose única da vacina pneumo 20. Vamos lá. A estimativa de crianças menores de 2 anos a serem vacinadas, nesse caso, a gente, no Brasil, e a gente traz o destaque para o Maranhão. Eu estou escutando aqui direitinho. Está cortando, gente? Não estou me escutando. Tá. Estimativa de crianças de 2 anos a serem vacinadas, no caso aqui do Brasil, mas a nossa estimativa no Maranhão, 1 ano de idade, 92.133, a gente tem aí um total de 184.340, tá? Então, a nossa meta a vacinar é de 95% da população-alvo na rotina. Então, a gente precisa trazer a metodologia que nos apoia, que nos assiste, que nos leva a ter rapidamente
a visualização, no caso da minha organização logística, da qualificação das minhas equipes, da comunicação e mobilização e do monitoramento e vacinação, que é o microplanejamento. Então, a gente tem aqui no QR Code para vocês o acesso do manual do MP, que é do microplanejamento, onde através dessas etapas, a gente consegue organizar, fazer a nossa programação e, é claro, avaliar os nossos alcances. Então, o monitoramento da vacinação, a gente precisa estar monitorando as doses aplicadas, por estabelecimento, a nossa cobertura vacinal a gente tem que ficar acompanhando e, é claro, o que vocês estão recebendo para poder ofertar e fazer nesse balanço, esse monitoramento em relação o que eu recebo, o que eu tenho no meu estoque, o que está sendo informado no sistema de informação. Então, aqui tem alguns QR Code, que são dos guias, também dos acessos dos painéis de vacinação, para que a gente possa estar fazendo esse monitoramento da nossa vacinação. Então, sobre a rotina, é exatamente essas informações que a gente precisa estar compartilhando com toda a nossa equipe. E vocês, a partir dessa semana, já começaram a receber as vacinas, tá? Então, alguns municípios já começaram a receber hoje a vacina Pneumo 20. Então, é importante, antes de vocês iniciarem a estratégia, estar com todas as pessoas com essas informações balizadas, todo mundo já na ponta, né? Os nossos profissionais vacinadores que realizam a vacina, que fazem a avaliação, que anotem na carteira na caderneta da criança, estejam todos capacitados, instruídos para poder iniciar essa estratégia de forma muito responsável, né, dentro dos municípios. Então, a gente vai trazer um pouco também a respeito das informações acerca das estratégias especiais na RIA, né, na Rede de Imunobiológicos Especiais. Então, a gente falou da rotina, agora, presta atenção, anteriormente, nós falamos de rotina, crianças de 2 meses, menores de 5 anos de idade. Agora a gente já vem para um outro esquema, que é um esquema de vacinas e estratégias especiais. Não vão confundir isso. Esquema de vacina básico é 2 mais 1. 2 doses de vacina aos 2, 4 meses e 1 dose de reforço a partir dos 12 meses. Agora, esse esquema de vacinação especial para crianças com condições clínicas especiais, que são acompanhadas no CRIA, que recebem essas vacinas, é um outro esquema, que já é esquema de 3 mais 1. Então, uma criança de 2 a 6 meses de idade, o esquema primário dela é de 3 doses, mais 1 dose de reforço aos 12 e aos 15 meses. Nós temos a observação que é um total de 4 doses, 3 doses iniciais e 1 dose de reforço. De 7 a 11 meses, a gente vem com o esquema de 2 doses e 1 reforço, de 12 a 15 meses, com total de doses de 3 doses, sendo 2 doses iniciais e 1 reforço. De 12 meses a 59 meses, menores de 2 anos de idade, a gente já vem aí de 5 anos de idade, a gente já vem com esquema de 2 doses, intervalo mínimo de 2 meses entre as doses. Então, a gente tem aí um total apenas de 2 doses. Então, crianças, incluindo adultos, né, maiores igual a 5 anos, dose única, exceto situações especiais como transplantes de células tronco-hematopoéticas e terapia CAR-T-cell e CAR-T. Vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar esse processo de transição dos esquemas vacinais em estratégias especiais?
Então, geralmente, quem faz esse acompanhamento é a coordenação estadual que realiza junto com os técnicos desta coordenação. Mas é importante que todos estejam e conheçam, né, esta transição dos esquemas das estratégias especiais, que no caso da RI, né. Então, a gente vem com o esquema recomendado para a transição, né, de pneumo 10 para pneumo 20 em estratégias especiais para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, vocês observam que é um esquema um pouco diferente do esquema de rotina. Então, a gente vem uma criança, né, onde ela tem um esquema primário de transição, com a primeira dose de pneumo 10. Aí a gente vem com a segunda dose de pneumo 20, a terceira dose com pneumo 20, e ela receberá uma dose de reforço com pneumo 20. Com 4 meses, pneumo 10, ela veio, né, com segunda dose, pneumo 10, terceira dose a gente vem com pneumo 20 e essa criança também recebe uma dose de reforço com pneumo 20. Aos 6 meses, 10, 10, 10 e reforço 20. E a gente tem aí também uma dose adicional a partir de 15 a 59 meses. 12 meses a 4 anos, se essa criança chega com esses esquemas de pneumo 10, primeira dose, segunda dose, terceira dose, mais a dose de reforço, que esse que é o esquema, ela vai receber a pneumo 20, 2 doses com intervalo de 2 meses, no caso, 8 semanas. Só que tem algumas condições que a gente pode e deve avaliar. São condições que estão no manual, né, do CRIE, essas condições clínicas, no caso, nefropatias crônicas, hemodiálise, síndromes nefróticas, aí vem pneumopatia, asma, cardiopatia, hematopatias. Então, sempre quando a gente recebe uma solicitação especial de uma criança nessas condições clínicas, nós iremos avaliar a caderneta de vacinação, de como que essa criança foi vacinada, para que a gente possa dar o segmento nas doses de pneumo 20 ou pneumo 10, né? A depender da situação que essa criança, a partir da sua idade e a partir do seu esquema primário, a gente possa estar aí considerando as doses subsequentes. Então, sempre considerando a condição especial desta criança. Aí a gente vem com uma outra recomendação para a transição, de crianças que iniciaram seus esquemas não com pneumo 10, mas com pneumo 13, por conta da condição clínica especial, que também está descrita no manual, e eu trouxe aqui para vocês. De 1 a 11 são as crianças que receberam pneumo 13 nessas condições clínicas, como pessoas convivendo com HIV/AIDS, é uma criança que é paciente oncológica, é transplantada, tem a asplenia anatômica. Então, toda essa avaliação é feita a partir do documento que é encaminhado para esta coordenação com o CID, para que a gente possa, assim, estar considerando seus esquemas primários de transição e ofertando a dose de pneumo 20. Então, aqui está as crianças que começaram com o esquema de 13, segunda dose 20, terceira dose 20 e tem uma dose de reforço com 20. Então, sempre considerando os intervalos, né? Os intervalos entre a dose 60 dias, excepcionalmente 30 dias em algumas situações. 4 meses, ela chegou com 2 doses de 13, eu oferto a 20 e ela tem uma dose de reforço a partir dos 12 a 15 meses de idade, a 20. Com 6 meses, ela chegou, tem as 3 doses de pneumo 13. Então, a gente vai fazer apenas a dose de reforço com 20. E se essa criança tem 12 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela fez o esquema certinho,
dentro daquilo que é considerado as 3 doses na primária, mais um reforço. Então, a gente vai ofertar a pneumo 20. Então, vocês observem que para o esquema primário de transição, segundo as indicações clínicas, ela altera o esquema e altera a oferta da vacinação. Quem começou com 10, quem começou com 13, para poder fazer a transição com 20. Novamente falando, esse esquema recomendado para crianças em situações clínicas especiais. Então, aqui são esquemas vacinais de estratégias especiais. Outras situações para vacinados previamente em estratégias especiais são crianças que estejam dentro das indicações de 1 a 11, como vocês viram no slide anterior, do manual, em que recebeu a pneumo 20, podem completar com pneumo 20, ou receberam a pneumo 10, podem completar com pneumo 20, desde que atingem um mínimo de 2 doses de pneumo 20. Primeiro ano de vida e um reforço no segundo ano de vida, que a gente fecha aí o esquema de 2 mais 1. Então, aquelas com idade entre 1 e 4 anos, com esquema completo com 10, ou com 3 doses no primeiro ano de vida, mas sem reforço aos 12 meses, elas devem receber 2 doses de pneumo 20 com intervalo de 8 semanas entre as doses. Então, quando a gente fala dessas indicações de 1 a 11, são indicações onde a suscetibilidade dessas crianças, elas são muito mais especiais do que as demais. Então, a gente está falando de crianças que, na soroconversão, ela, com certeza, não atinge, né, o perfil preconizado de 70% a 73% de proteção. Então, por isso que esse reforço da pneumo 20, quando ela não tem nenhuma dose de reforço, a gente precisa fazer 20 e precisa fazer uma dose adicional, né, com 8 semanas, novamente com a 20. Então, crianças e adultos, dentro das indicações do manual, com apenas uma dose, né, que já muda de pneumo 23, podem receber uma dose de pneumo 20, e a gente sempre respeita, aí que o intervalo já é diferente, porque a gente vem com é diferente da 10, porque a 23 tem uma valência muito maior do que a 10. Então, a gente sempre vai considerar a valência, a maior valência, né, daquela vacina que está sendo ofertada. Então, elas podem receber uma dose da 20, respeitando esse intervalo de 1 ano da 23 e de 8 semanas após a dose de uma vacina conjugada. Então, nessa situação aqui, não há necessidade de doses adicionais de vacina pneumocócica, porque ela já recebeu vacinas de maior valência, 23, e aí ela vai fazer suas vacinas com 20. Para crianças e adultos, pode voltar, Silvia. Para crianças e adultos, dentro das indicações do manual, que receberam 2 doses de pneumo 23, elas são consideradas vacinadas, não recebem dose adicional de 20. Assim também como já teve situações que pessoas que já receberam 2 de 20 vão fazer? Não vão fazer, são consideradas vacinadas, tá bom? Então, a atenção aqui é iniciar a administração da pneumo 20 somente após o esgotamento dos estoques de 13 e 23. Nesse caso, o estado do Maranhão, pneumo 23, nós não temos mais nada para distribuir. De pneumo 13, as últimas doses que foi para a RIE já foram distribuídas. Então, nós não temos mais nada, a não ser distribuídas, que eu digo já para essas pessoas, já foram encaminhadas para que essas pessoas recebessem 13. 23 não temos nada, 13, o que foi enviado já foi com indicação, tá certo? Então, o que nós temos, que o Ministério também ainda tem, é pneumo 10 e a pneumo 20. Então, lembrar que os indivíduos vacinados com pneumo 20 não deverão receber mais a pneumo 23. Então, é importante
A gente vê as condições dos transplantados com célula tronco hematopoéticas, vacinados anteriormente ao transplante, que devem ser considerados como não vacinados. Então, a gente precisa retomar esse esquema vacinal dentro dessa condição clínica especial. Para crianças a partir de 12 meses de idade e adultos submetidos a transplante de células, tronco hematopoético, o esquema é de 3 doses, com intervalo mínimo de 2 meses. É bem complexo, mas dá para a gente avaliar direitinho e ofertar a vacina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o monitoramento de segurança da vacinação das doenças pneumocócicas. A gente vem com a segurança vacinal, né, as advertências e precauções que a gente precisa falar, a questão da anafilaxia após vacinação, sempre observar se teve anafilaxia após vacinação, então a gente precisa aí dar, né, e ter essa advertência e essa precaução. Doença febril aguda severa, então a gente adia até o melhoramento do quadro clínico. Trombocitopenia e outros dispositivos de coagulação, a gente tem que ter cautela na injeção para evitar o sangramento, resposta imunológica diminuída em caso de imunossupressão, não misturar outros medicamentos na mesma seringa. A seringa da Pneumo 20 já vem preenchida, 0,5 e também agulhada, né? Então, a agulha vem separada, no momento que eu for realizar, eu faço o acoplamento, né, da seringa com a agulha. E a agulha não é agulhada não, tá, gente? É que nem a Pneumo 13. A contraindicação, a Pneumo 20 é contraindicada para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da vacina, incluindo o toxoide difitérico, né, que é o mesmo que contém nas vacinas de tétano, né? DT, DTP, então é o mesmo componente. Tá. As reações esperadas. Então, temos eventos comuns, dor, edema, vermelhidão no local da injeção, febre, diarreia, vômito, irritabilidade em crianças, sonolência ou mal-estar, redução transitória do apetite, cefaleia, mialgia, fadiga, em caso em adolescentes e adultos. Então, esses são os eventos comuns, são os esperados, né? Os raros são as reações de hipersensibilidade imediata e anafilaxia. Então, o perfil de segurança é favorável, né, com a administração concomitante com outras vacinas do calendário de vacinação. Então, ela vem para substituir a Pneumo 10. E o que a gente o que deve ser notificado, no caso, para a farmacovigilância? Então, a gente precisa conversar mais sobre os exames, principalmente sobre a questão mesmo da notificação. Porque, gente, eu sempre falo isso, toda vacina nova, incorporada, qualquer que seja, é uma febre que a mãe relatou. Nós, como profissionais, precisamos notificar. Ah, teve vermelhidão, inchaço, teve muita sonolência, irritabilidade. O que quer que seja e for relatado pelo familiar, pelo responsável, nós precisamos notificar, principalmente tratando-se de vacinas novas. Vacinas que estão sendo incorporadas, porque é do laboratório produtor interesse em saber, pós-comercialização, como é que está o comportamento desse produto. Ele só vai saber disso se os profissionais que escutam a queixa possam referir isso através da notificação. Hoje o nosso sistema de vigilância ele é ativo e ele é oportuno nos momentos, principalmente, das nossas tomadas de decisão. Então, por favor,
nós vamos vacinar em massa. Vamos vacinar as nossas crianças menores de 5 anos de idade. Perfeito. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atento ao que está acontecendo, às ocorrências que estão acontecendo, e pedir para que os profissionais que receberem a informação, que não fiquem somente para si a informação. Por quê? Porque essas crianças vão ter que receber doses subsequentes. Então, pode ser que na primeira dose ela só teve uma vermelhidão, mas na segunda ela pode ter um evento um pouco mais exacerbado. Mas só que ela já iniciou aqui. Então, é nesse momento da primeira informação que a gente precisa notificar para a gente fazer a investigação junto com vocês e aí levar isso com segurança para a família, que a criança vai dar continuidade ao seu esquema vacinal. Então, eu preciso muito que vocês estejam atentos aos eventos adversos. Porque o ESAV, gente, é qualquer ocorrência médica indesejada ou não intencional após a vacinação, não necessariamente uma relação causal, né, com o uso de uma vacina ou de outro imunobiológico, que podem ser, né, imunoglobulinas, soros heterólogos. Isto é, sinais, sintomas, doenças, síndromes, achados laboratoriais anormais. Então, essa temporalidade, geralmente, é até 30 dias após a vacinação. Então, o acompanhamento é esse. Tomou vacina, a vigilância ativa, ela segue a partir do momento que essa criança recebe a vacina. Então, sempre que tem um evento, nosso acompanhamento é 30 dias com aquela criança, com aquele, né, indivíduo que recebeu a vacina. O que é um ESAV grave? Ele requer, para ele ser considerado um ESAV grave, um evento grave, ele requer hospitalização ou prolongue, né, uma hospitalização existente. Ele fica internado por né, por dias. Então, causa um evento grave é aquele que causa disfunção significativa, incapacidade permanente, ocasione risco iminente de morte, né, que exige intervenção clínica imediata para evitar óbito, que resulte em anomalia congênita, que provoque abortamento ou óbito fetal, ou o próprio óbito. Então, tudo que estiver envolvido dentro desse contexto que nós estamos aqui compartilhando com vocês, é considerado um evento grave. Um erro de imunização, né? É um evento evitável, nós sabemos disso. Não é intencional, né? Causado por uso inadequado de uma vacina ou imunobiológico que possa comprometer a sua eficácia e segurança. Por exemplo, eu utilizar uma vacina que já está vencida. Eu não observei no rótulo a validade daquela vacina e eu administrei. Né? É um erro evitável? Poderia, porque eu preciso ler, né, o que realmente eu estou, naquele momento, administrando. Inclusive, ver a validade daquele prazo, entendeu? Além disso, tem o erro programático. O erro programático é um desvio do cumprimento das diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo PNI que podem ocorrer em qualquer estágio do ciclo de vacinação, desde a distribuição até o descarte, né, desses resíduos. Então, a gente tem uma nota técnica que fala sobre exatamente sobre esses erros de imunização, sobre o erro programático, que é a nota 29 de 2024. Então, ela está aqui disponível para vocês. Além disso, nós temos uma nota técnica do ano passado, que é uma nota conjunta, porque ela veio, né, para
orientação da farmacovigilância após autorização de vacinas, né, ou de outros imunobiológicos, é essa busca ativa de eventos adversos de interesse especial. Como eu disse para vocês, o laboratório produtor, ele quer e tem interesse em saber, pós-comercialização, o que realmente esse produto está causando, né? Qual é o efeito desse produto, né, na população. Então, essa busca ativa dos eventos não é somente a ocorrência que foi falada, que foi verbalizada. Quando eu digo na primeira unidade notificadora, geralmente é a sala de vacina. Então, a mãe retorna para a segunda dose e aí contamos como foi a primeira dose, né, da criança, e a mãe relata, olha, ela teve febre, eu passei a noite no hospital, mas depois ela melhorou, ela foi para casa, vocês entenderam? Então, essa busca ativa, ela é necessária, até mesmo para que a gente possa estar acompanhando essas crianças que tiveram eventos em doses, né, anteriores. Então, para isso, tem uma nota conjunta número 40, que também está aqui disponível para vocês, para que vocês não somente leiam, mas compartilhem também com suas equipes. Então, o que notificar, né? A gente tem aí os eventos graves em até 24 horas, tem os eventos raros, inesperados, conglomerados, que a gente tem aí de mais de 2 ESAVs de uma exposição comum, os surtos, que é o aumento de incidência de ESAV, que pode acontecer, e os erros de imunização. Quando a gente fala dos eventos graves em até 24 horas, a gente já está dizendo para vocês que ela é uma notificação compulsória imediata. A gente precisa, é necessário que esta informação ela esteja amplamente divulgada em um sistema de informação para que o nível estadual, federal, né, que é o nacional, estejam atentos a esta situação para que possa dar suporte também para essa pessoa que está, né, com um evento grave. Então, aonde notificar? O ESUS notifica no módulo ESAV, então ele é online, autocadastro, formulário de notificação, tem a codificação de eventos, que é o MEDRA. Então, todas essas informações, elas também estão aqui para que vocês acessem, né, no QR Code, e eu creio, acredito, que muitos dos profissionais que aqui estão sabem acessar, ou se tem dificuldade, ali se acontecer um exame, eu não sei utilizar o ESUS Notifica, nós temos uma referência aqui no estado, que é a Adriana Figueiredo, que é enfermeira e técnica dessa coordenação, que vai estar dando todo esse suporte para vocês, de acompanhamento, de orientação, aquilo que for necessário. Então, o que se torna útil, né? O que torna uma notificação útil? Notificar não é parte separada do cuidado, né? Registro de qualidade, a continuação da assistência, quem notifica ajuda a proteger a população e o PNI também. Então, os aspectos fundamentais é uma identificação correta, a temporalidade, a descrição clínica clara, vacina, lote e dose, conduta adotada, desfecho, evolução e classificação adequada. Não adianta eu apenas iniciar uma notificação aonde eu não tenho nem sequer uma identificação correta, né, do caso. Então, eu preciso minimamente de uma identificação. Eu preciso ter em mãos a caderneta de vacinação dessa pessoa, né, que tem aí que teve um evento e eu estou notificando, que eu preciso saber qual foi a vacina, que lote é esse, qual foi essa dose. Então, essa conduta, ela precisa ser adotada por todos os profissionais, porque qualquer pessoa pode fazer a notificação, gente. Qualquer profissional de saúde pode fazer a notificação, ou eu não sei fazer, eu vou informar a coordenação de imunização do meu município. Eu vou informar a diretora do hospital que acabou de chegar uma criança que veio com histórico de vacina. Então,
pelo menos levar informação para que essa informação ela possa ser transformada aí em dados dentro do sistema. Então, o ciclo da farmacovigilância, ela vem com a detecção, classificação, se é grave, se é não grave. A notificação do grave, que é em 24 horas, que eu preciso fazer, a investigação em 48 horas, entra a clínica, a epidemiologia, a sanitária, entra a literatura para nos apoiar, a compreensão, que é a informação de qualidade que precisa ter, o máximo de informação que a gente puder informar, né, desse evento é necessário, mas informação de qualidade, diagnóstico definitivo e diagnósticos diferenciais, a avaliação de casualidade. Então, a gente vai avaliar junto com o nosso comitê. Às vezes, a gente precisa do apoio do CIFAV, que é do Ministério. Então, a gente busca esses recursos e a tomada de decisão que vem com benefício, risco, a mitigação e a prevenção. E tudo isso envolve uma comunicação, uma divulgação, porque a gente sabe quando acontece um evento, a gente precisa imediatamente comunicar, a gente precisa ter todos essas características do evento para que a gente possa aí ter um respaldo de resposta ativa, objetiva e clara para a população. É exatamente o que eu falei, comunicação efetiva, uma comunicação transparente sobre os benefícios e risco, orientação prévia aos vacinados, os cuidados sobre os eventos esperados, quando procurar o serviço de saúde, a importância de não minimizar queixas, evitar linguagem defensiva e responder rapidamente a rumores, boatos ou eventos de repercussão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu vou dar o segmento já para a gente falar um pouco da Butantan, tá? Da dengue Butantan. Quando fechar as duas, Butantan é menor, aí se vocês tiverem dúvidas, preocupações, a gente vai conversar aqui rapidinho, porque Silvio vai entrar para falar um pouco do sistema de informação, tá bom? Então, a nossa reunião seria segunda-feira, né? Mas a gente teve que remarcar exatamente por conta de um chamamento que a gente teve, de uma coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, junto com a Anvisa e o Instituto Butantan, como foi amplamente divulgado, acerca dos eventos que estão, né, eventos adversos inesperados que estão acontecendo com a vacina dengue Butantan, tá? Do Instituto Butantan. Então, a gente trouxe uma breve, né, fala, vamos trazer uma breve fala para vocês, até porque se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai tirar aqui, tá, junto? Então, gente, a estratégia de vacinação, né, da Butantan deu-se no nosso estado já a partir do mês de março, né, deste ano. A população inicialmente vacinada foram os profissionais da atenção primária à saúde, muitos municípios, pelo quantitativo de vacina que receberam, a gente, né, optou em fazer os escalonamentos, né? Começar com os ACS, com os ACE, e aí muitos, de fato, não estavam vacinando, aí já estavam vendo a possibilidade de a gente abrir para a rede hospitalar, enfim. Mas, a princípio, a estratégia de vacinação com imunizante, né, produzido pelo Instituto Butantan, foi
para os profissionais da APS. Ela foi, é claro, né, a vacina ela foi incorporada desde janeiro, né, no Brasil, em algumas cidades, né, do país, 4, né, cidades do país que iniciaram já com a população, vacinação em massa de 15 a 59 anos de idade. E dentro dessas situações dos eventos esperados, né, que foram comunicados e divulgados pela farmacovigilância CIFAP, porém, com o aparecimento e o surgimento aí de eventos inesperados, o certo a se fazer é exatamente tomar essa medida de precaução. E foi descontinuar temporariamente a vacina dengue produzida pelo Instituto Butantan. Então, o objetivo era a prevenção de casos graves e hospitalização. Nós, o Estado do Maranhão, recebemos 42.686 doses. A gente tem, no sistema de informação, 9.355 doses aplicadas de março até hoje, né, que a gente avaliou. E a gente tinha um público de 61.904 profissionais de saúde da APS. Então, a vigilância permanente após a vacinação, ela, como eu falei anteriormente, ela precisa acontecer. Então, o Brasil ele possui um sistema de farmacovigilância capaz de monitorar, de investigar e responder oportunamente. Então, as vacinas ofertadas no SUS, elas são acompanhadas mesmo após a sua incorporação e distribuição. Então, isso é feito pelo sistema de farmacovigilância. Então, a intensificação do monitoramento na fase inicial de novas tecnologias, por isso que eu disse para vocês que qualquer que seja a vacina nova que chegar, como a gente vai receber agora, vocês vão receber agora, pneumo 20, criança retornou, com uma queixa, notifica. É uma nova vacina incorporada, a gente precisa intensificar o monitoramento, principalmente nessa fase inicial. Então, as instâncias nacionais e estaduais de vigilância, o ESUS notifica, né, que é o sistema de notificação junto às equipes de saúde. A gente faz a análise dessas notificações, avalia casos graves, faz uma investigação laboratorial, discute com o especialista quando necessário, comunicação com o laboratório produtor, porque isso acontece, para informação, e a notificação formal à área de farmacovigilância, no caso, né, que é feita pelo Ministério da Saúde para a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, no sistema de informação, que a gente sabe que nós esperamos que os casos que estão no nosso estado, hoje, no sistema, nós apenas temos 23 registros de eventos adversos não graves em relação à vacina dengue Butantan. Isso pode não ser uma realidade, pelo quantitativo de doses que foram já administradas, e eu digo aplicadas, certo? E, com certeza, depois dessa divulgação, né, da informação que está sendo passada, a gente vai ter aí o surgimento de pessoas que vão estar aí reportando para vocês alguns eventos que aconteceram pós a vacina, o recebimento da vacina Butantan. Então, de janeiro a 10 de junho, foram esses eventos, 23 notificações, até então considerados eventos esperados, como cefaleia, febre, petequias, então, algumas, né, alguns eventos que são compatíveis com a doença, né, com a dengue.
que estão sendo, muitos deles já foram encerrados e alguns, por falta de algumas informações, estão sendo ainda acompanhados. Mas que, inclusive, já passaram de 21 dias, né, do recebimento da vacina. Então, teve a descontinuidade temporária, né, da atual estratégia de vacinação, apenas da Butantan. Takeda, nós seguimos, né, a Qdenga continua, né, normalmente. Então, por precaução, o Ministério da Saúde vai orientou, né, a descontinuidade temporária, né, da atual estratégia de aplicação da vacina do Instituto Butantan para os profissionais de saúde, e além, né, dos 3 municípios, né, que iniciaram aí em massa, né, a vacinação. Então, desde terça-feira está descontinuada essa estratégia. Monitoramento ativo para o caso na rede hospitalar, né, dengue em pessoas com vacinação recente, casos com sinais de alarme, óbitos e aglomerados por lote, unidade ou território. E atenção para as pessoas imunizadas até 21 dias. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, e as notas técnicas, essa nota técnica 58, que inclusive a gente já divulgou, mandou por e-mail e também colocamos no grupo. A gente tem também um drive aí de informação, de materiais para vocês, mas é importante vocês estarem fazendo a leitura, até mesmo para que a gente esteja munido, né, das informações, e caso perguntem, né, a gente já possa estar informando, né, acalmando aí a população acerca disso. Quando a gente fala na atenção para as pessoas imunizadas, né, até 21 dias, a nota ela é bem clara em dizer, considerando o período de maior interesse para a vigilância da viremia vacinal, o intervalo entre o dia da vacinação e o 21 dia após a vacinação, com atenção especial no período próximo ao 9º dia, quando se observa maior frequência esperada de detecção de viremia vacinal. Então, o 9º dia é segundo os estudos, pós-vacinação, é um dos dias, né, onde a gente precisa ter uma atenção especial para esse, né, caso ocorra, porque foi observada uma frequência esperada, né, de detecção de viremia vacinal. Então, é quando esses sintomas, esses sinais, eles se parecem, né, ou são compatíveis com a doença. No caso aqui, nós estamos falando da dengue. Então, é importante estarem lendo, né, todas as informações, porque é um momento em que a gente precisa estar muito bem, né, munido de informações para poder a gente ter aí como informar a população. Então, a decisão é por precaução para a investigação dos eventos raros identificados, porque esses eventos eles não foram identificados, né, nos ensaios clínicos, né, anteriormente. Então, a investigação ela envolve o Ministério da Saúde, Anvisa, especialistas, Serviço de Saúde, vigilâncias locais, o Instituto Butantan, então todo mundo reunido, porque é de interesse, né, de todos, porque esses casos eles sejam encerrados. A decisão não invalida a eficácia da vacina e busca, como foi falado anteriormente, a vacina ela é eficaz, ela permite estudos adicionais, porque, é claro, né, uma nova vacina, e aí a gente tem aí uma oportunidade, né, de ter estudos adicionais
a avaliação, né, da vacina em diferentes cenários epidemiológicos e grupos populacionais. Então, a população vacinada continua protegida. Quem já tomou a vacina está protegida contra os 4 sorotipos da doença, né, da dengue. As recomendações seguem o mesmo protocolo informado durante a vacinação. Então, no período de 21 dias após a imunização, o que a gente tem que observar? Febre, dor abdominal intensa e contínua, porque já é um sinal de alarme, né? Vômito persistente também é um sinal de alarme. Aí vem tontura, sangramento, sinal de alarme, sonolência intensa, sinal de alarme também. Irritabilidade, sinais de desidratação, piora do estado geral. Então, tudo é muito semelhante, né, à doença. Então, se trata aqui de uma atenção especial, principalmente no 9º dia, por conta da viremia vacinal. Em caso de intensificação de sintomas, a gente precisa orientar que essa pessoa vacinada, ela procure uma unidade de saúde. Então, a rede de vigilância ela é permanente novamente. As equipes de saúde precisam estar orientadas para reconhecer sinais de alarme, gravidade, para notificar casos e acionar a vigilância local. Eu não sei notificar, Alice, mas eu informo. Eu comunico a alguém que pode estar fazendo essa notificação. É a coordenadora de imunização, é a diretora do hospital, é da UBS. O que eu não posso ficar é com a informação. Que a pessoa passou por você, mas comunicou, mas ninguém foi informado. Isso não pode acontecer. Encaminhar, né, o atendimento clínico imediato, caso necessário. Os próximos passos é exatamente a orientação que nós estamos passando para todas as secretarias municipais de saúde, que adotem de imediato as seguintes providências: descontinuar a atual estratégia de vacinação, da vacina da dengue do Instituto Butantan, até uma nova orientação do Ministério da Saúde. Segregar, gente, é guardar os estoques existentes. Então, se eu tenho vacina da dengue, Instituto Butantan, todos os profissionais que aqui estão, os coordenadores de imunização, faz um recolhimento, leve para sua rede fria e deixe segregada, nas mesmas condições adequadas de conservação dos demais, das demais vacinas, tá? Reforçar junto aos profissionais de saúde a necessidade de recolhimento precoce de sinais de alarme, de reconhecimento, perdão, sinais de alarme e gravidade após a vacinação. Orientar as pessoas vacinadas nos últimos 21 dias a apresentarem sintomas compatíveis com a dengue, especialmente sinais de alarme ou gravidade. Notificar, investigar, encerrar oportunamente, com especial atenção nos casos graves, que eu espero que nós não tenhamos. Garantir a coleta e o encaminhamento adequado em caso de amostras clínicas, né, naquilo que for necessário em casos graves. Fortalecer a articulação, gente, sempre, imunização, vigilância epidemiológica, assistência à saúde, urgência, emergência, todo mundo, de forma a assegurar uma resposta coordenada e tempestiva. Então, é necessário que todas as pessoas estejam informadas de como proceder nesses casos em relação a essa situação vigente que nós estamos passando. Tem uma orientação que eu acho importantíssima dentro dessa nota técnica, que fala da comunicação com os profissionais de saúde e população. E é impressionante que a comunicação sempre ela deve ser clara. Então, esse posicionamento do Ministério da Saúde, junto com o comitê do CIFAV, que são dos especialistas, Anvisa, Butantan. Então, é exatamente ser transparente, oportuna, né? Falar o que está acontecendo e a gente descontinuar nesse momento para que a gente possa, temporariamente, né, para que a gente possa avaliar o surgimento de novas
né, situações de eventos que não foram observados durante os ensaios clínicos para que a gente tenha aí e dê uma resposta a respeito disso. Mas é uma medida de precaução, é isso que tem que estar alinhado e não representa conclusão definitiva de casualidade para todos os casos notificados. Então, estão em investigação. E o que é que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Olha o que fala na nota. Em situações de crises relacionadas à segurança das vacinas, que as autoridades elas comuniquem o que sabe, o que ainda está sendo investigado, é o que a gente precisa comunicar, quais as medidas estão sendo adotadas, que nesse momento foi a descontinuidade por precaução, e ela é temporária. Ela não invalida, né, a segurança e eficaz, né, da vacina. E onde a população pode obter atualizações oficiais. Então, a gente precisa colocar, comunicar, né, e tranquilizar. Por quê, gente? Porque é muito importante essas respostas rápidas nos primeiros dias, nos primeiros momentos, e graças a Deus, os veículos de comunicação estão do nosso lado para trazer essa informação com transparência, né? Tanto a comunicação interna, que tem que acontecer, como a gente falou aqui, todo mundo, imunização, vigilância epidemiológica, assistência à saúde, todo mundo falando a mesma linguagem, além da externa, que é a população. Para que isso, gente? Para preservar a confiança pública. Então, nós sabemos que a vacinação ela é e continua sendo uma importante forma de prevenção em saúde pública. Então, a gente não pode deixar com que situações como essa venham, né, desestabilizar a questão mesmo do nosso trabalho, que já é executado e tudo. E outra coisa, nós já passamos por situações como essa, com algumas vacinas que a gente teve que tirar por conta dos lotes que eram mais exacerbados, e aí as crianças estavam tendo muitos eventos locais, nas perninhas, né, no baixo lateral da coxa, tira a vacina, vamos investigar. Então, tudo isso só pode acontecer porque existe uma vigilância que, de fato, está ali trabalhando para que ocorrências, crises como essa, elas possam ser solucionadas. Então, é essa informação que eu queria passar para vocês. A vacina não se faz. O Butantan guarda as mesmas condições de conservação, né, como as demais, e nós seguimos com a vacinação da Takeda para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Tá. Falei da Butantan, encerramos Pneumovinte. Nicervimab, preciso falar. Nós estamos no período sazonal Nicervimab. Estamos no período sazonal desde fevereiro até agosto. Precisamos intensificar buscativas dos nossos bebês prematuros até 36 semanas e 6 dias. Assim também essas crianças menores de 24 meses até 1 ano, 11 meses e 29 dias que têm comorbidades compatíveis com a orientação do Nicervimab. Se tem dúvida a respeito de polo, nos procurem, procura a sua regional, entendeu? O que nós não podemos deixar é com que as nossas crianças, e essas crianças principalmente, que são e estão dentro da oferta do Nicervimab, elas terem bronquiolite sem ter tido a oportunidade de ter tomado o Nicervimab. Então, eu peço aqui para que sensibilizem todos os profissionais, para que façam um levantamento nas suas estratégias de saúde da família, nas suas áreas de atuação,
para que identifiquem, para que resgatem essas crianças, para que elas recebam seu anticorpo e estejam protegidas contra a bronquiolite. A gente sabe que a gente está no período sazonal, é chuva, é muitas síndromes gripais e a gente precisa aí resguardar as nossas crianças. Outra coisa que eu preciso falar com vocês a respeito da influenza, para quem já ampliou para grupos, para a população geral. Não tem mais vacinas, tá, gente? As vacinas que vocês hoje têm da influenza é o que vocês receberam. E a vacina de rotina, ela segue gestantes, crianças e idosos durante o ano inteiro. Então, eu preciso assegurar com que essas doses de vacinas elas possam estar reservadas para essa população de rotina, tá certo? E uma outra informação é sobre a COVID, a vacina COVID-19, que é voltada para crianças de 5 a 11 anos de idade. Vocês têm uma nota técnica que explica quais são as orientações a respeito das crianças que estarão recebendo essa vacina da COVID de 5 a 11. Ela é apenas pela RIE, pela Rede de Imunobiológicos Especiais. Então, vocês vão solicitar. Como se solicita a vacina especial? É dessa forma que vocês vão estar solicitando as vacinas da COVID de 5 a 11, para que a gente possa já estar ofertando para a população indígena. Quando o DICEI buscar, o polo buscar a solicitação para o município faz essa solicitação via CIES e coloca em observação população indígena. Não é necessário vir documentação para que a gente avalie. População indígena apenas. DICEI solicita oficialmente para o município quantitativo e o município faz essa solicitação via CIES do quantitativo que o DICEI está pedindo e vocês coloquem a observação população indígena para que a gente possa estar fazendo a liberação. Tá certo, pessoal? É isso. Eu fico aqui à disposição de vocês e agradeço por estarem aqui nos escutando. Silvio vai entrar agora com a parte do sistema, tá? Boa tarde, pessoal. Continuando aqui nesse momento, falando da Pneumo 20, né? É, Antes de eu continuar, lembrando, né, que no chat lá do bate-papo está o link da frequência, né? Acessem e confirmem lá a participação de vocês na web, né? Bom, continuando aqui, vamos falar sobre o registro, né, da Pneumo 20, né, no sistema de informação, né, que os municípios utilizam, né, seja o CPNI ou o SUSPEC, né, onde, conforme o sistema que é utilizado, né, que o município utiliza, né. É, Antes da gente falar um pouco sobre esse registro, né, no sistema de informação, há poucas semanas, né, teve uma atualização lá no sistema PEC em relação à inclusão, né, da pneumo 20, né, como uma vacina equivalente em relação à pneumo 10. E as orientações que eu vou passar para vocês em relação a essa equivalência, né, entre essas vacinas. Aí o que muda em relação a essa equivalência? Menos erros, né, no registro, menos retrabalho, cartão vacinal mais completo, redução da busca ativa por falhas no sistema. E como já foi compartilhado, né, nos grupos, essa equivalência ela é apenas administrativa. Teve alguns municípios que entraram em contato conosco, né, é, em relação a essa questão, né, atualizou o sistema e verificou, né, essa mudança lá no card do PEC, né, a inclusão da vacina Pneumo 20. Então essa equivalência ela aparece só na tela do profissional. Então a vacina é aplicada e enviada a RNDS, né? E o único registro oficial é considerado. Então, são mais avanços, né? Novas melhorias e outras vacinas também serão incluídas em breve, né? Em relação a essa equivalência. Então, como já tem um certo tempo, então essa vacina já está lá nos cards, né? Do calendário da criança lá no PEC.
Em relação a essa equivalência, né, apresento aqui para vocês, né, uma tabela, né, para orientar de forma mais clara, né, para vocês entenderem como é que funciona, né, para vocês não se preocuparem no momento de estar registrando uma vacina sem ser a pneumo 20, né, de forma automática o próprio sistema ele já preenche, né, e não vai acusar como atraso, né, aquela dose, né. Então, se houver registro de aplicação, transcrição da D1 da vacina pneumo 10, a D1 da vacina pneumo 20 não deverá ser exibido como atraso, né? Como eu acabei de falar. E assim como a D1 da pneumo 10 equivale à D1 da pneumo 20, né? Se a gente prestar atenção aqui na planilha, né, a gente vai entender bem melhor, né? Essa questão da equivalência. E depois dessa atualização, já saiu mais uma outra, né? Eu até compartilhei nos grupos ainda há pouco, né? Sempre manter o sistema atualizado, que é importante, né? Para minimizar essa questão da demora, né, dos dados subirem para a RNDS, como a gente já sabe. E lembrando que ainda tem municípios no estado que ainda não concluíram a questão da integração, né? Pouco mais de, pouco menos de 30 municípios ainda não concluíram nessa integração a RNDS para quem usa o PEC. E aí em questão a relação à adesão digital, né? Gov. É só um lembrete, né? Para quem utiliza o PEC. Aqui a gente apresenta, né, um exemplo aqui dos cards lá do calendário vacinal da criança, né, como vai funcionar essa equivalência. Aí, quando houver registro de pneumo 10, D1, a equivalência considerada pelo sistema será a pneumo 20, né, como é mostrado aqui. A equivalência ela garante, né, continuidade do esquema vacinal do cidadão, evita duplicidade, qualifica os dados, fortalece o monitoramento e garante segurança na informação e melhor cuidado, né. Lembre-se, ao registrar a primeira dose da pneumo 10, o sistema considera automaticamente a equivalência para a pneumo 20. Então, esse preenchimento será automático. E a regra, né? A regra de equivalência aplicada. Ao registrar D2 da pneumo 20, o sistema reconhece também automaticamente a equivalência D1 já aplicada, como é mostrado aqui, né, nos cards do sistema. Essa atualização, né, foca mais no sistema PEC, né? Como você sabe que a maioria dos municípios utiliza esse sistema, né, para registro das doses, então a regra funciona. O sistema aplica automaticamente a equivalência entre as vacinas, né, garantindo registro correto, continuidade do esquema e qualidade da informação. Essa regra de equivalência, ela são as mesmas aplicadas, né, tanto no CDS como no aplicativo SUS Vacinação, para quem ainda utiliza o CDS, né, online. E em relação ao cadastro do lote, a gente sempre, né, reforça essa atenção na hora de preencher, né, o lote, principalmente no PEC, né, que diferentemente lá do CPNI, é informado de forma manual. Então, pode haver erros de preenchimento desse lote e acaba prejudicando, né, a validação dessas doses lá na RNDS e até não refletindo lá no meu SUS digital. Então, ter atenção na hora de preencher o campo lote. Já em relação ao fabricante, o imunobiológico já vem previamente, né, cadastrado, bastando o operador selecionar, né, qual é o fabricante dessa vacina e selecionando o imuno, né. Aí na tela aqui do PEC já tem, né, a vacina Pneumo 20, que nesse momento de transição, né, vai ocorrer essa equivalência, né. Aí lembrando, né, que conforme a idade do cidadão, né, a caderneta vai ser exibida no sistema como já, né, a gente já conhece. E tem a questão também aqui do cadastro, né, da estratégia, né, ela é na rotina, o grupo de atendimento faixa etária. E passando aqui para o CPNI, né, por alguns municípios que ainda utilizam, né, o sistema, né, que já é integrado, né, à ANDS, as orientações de registro em relação à estratégia, né, são os mesmos, né. O operador, né, tem acesso lá através do Gov, aí ele vai ser direcionado lá ao sistema e antes de ele registrar essa dose, né,
vai ter que cadastrar o lote, ou caso não encontre essa criança, vai ter que cadastrar, né, um CNS, o cartão SUS, né? Onde sabemos que o CPNI é uma forma alternativa, né, de agilizar essa criação do cartão SUS. Lembrando que o CadSUS é o sistema oficial, né? Então, lá no CPNI, com o perfil de operador estabelecimento de saúde, em busca avançada, a gente vai estar, né, fazendo essa busca. Caso não encontre, né, não tenha nenhum retorno, aí ele vai apresentar o botão incluir novo cidadão. Aí tem que preencher, né, todos os campos, né, atentando-se para a correta informação, né, para ter uma qualidade melhor dessa informação. Preencher os principais campos, né, aqueles com obrigatórios, né, com asterisco. Então, seguindo, né, essa orientação, né, para criar o cartão SUS no CPNI, aqui também a gente apresenta o CadSUS, né, que há pouco tempo também ele foi atualizado, né, alguns campos, tornando o CPF, né, já o principal, né, para estar realizando, né, o cadastro do cartão SUS. Aqui estão as orientações que vocês podem estar acompanhando, né, uns exemplos da tela do sistema para estar preenchendo os campos, né, preencher todos os campos, né, de forma, né, para a correta informação. Sempre atentar, né, para os principais campos. Em relação ao movimento de imunobiológico, ainda é orientado a estar realizando, né, lá no CPNI, por mais que o estabelecimento de saúde utilize lá o PEC, sempre é bom ter um acesso ao sistema CPNI para estar consultando, né, possíveis registros, né, para evitar duplicidade ou não digitar novamente aquela dose, consultar sempre o que está no CPNI, porque o que está no CPNI, ele não retorna para o PEC. Então, o que é feito no PEC migra para o CPNI. Então, automaticamente já está na RNDS. E da RNDS, por enquanto, ainda não retorna para o PEC, né? Essa informação. Então, é importante estar cadastrando o lote no sistema. Aí, em relação ao registro, o perfil, né, continua sendo o operador de estabelecimento de saúde. Ao fazer a busca, né, encontra a criança, aí a gente vai confirmar o estabelecimento de saúde e selecionando a estratégia, né, o lote. Como ele já vem numa lista, né, previamente cadastrada, fica até mais fácil, né, você evitar erro de, assim, porque a gente encontra nas nossas avaliações, monitoramento aqui nos painéis, tanto do CPI gestão como lá do Localiza SUS, erros de municípios ao selecionar laboratórios diferentes do que, né, é o recomendado, até em relação à estratégia, né, são esses que a gente pode estar monitorando e fazendo correção, né, para não acumular. Principalmente do ano passado para cá, né, em relação à vacina da dengue, Nirsevimab, VSR, né, e a gente já detectou, né, muitos erros, né, de registro, principalmente da estratégia e além também da vacina, né, selecionada errada e fabricante, né. Então, em relação à Epidemo 20, a estratégia rotina, aí tem aqui o lote, né, que você seleciona, aí vai selecionar, preencher a data de aplicação, faixa etária, grupo, né. E outro exemplo é estratégia especial também, né, da Pneu 20, dependendo da faixa etária. Ele também que orienta essa questão do registro, né, dessa vacina. Aqui já é uma planilha que a gente também já compartilha, né, e sempre fala dela, que são as regras de entrada, né, das vacinas no sistema de informação, seja CPNI ou SUS. Então, ela sempre é atualizada. Agora, com a Pneumo 20, né, vai ser incluída essa tela que eu estou aqui mostrando para vocês. Sempre que a gente compartilha, é importante vocês darem uma leitura, né, para saber como está sendo esse registro, qual a estratégia, qual é a dose, qual é a faixa etária, qual é o código da vacina. Então, é uma planilha bem detalhada que vai orientar muito o operador, não tirar a dúvida no momento que for registrar aquela vacina. Então, tenham essa planilha, né, já na sala de vacina lá, ou no local que vocês fazem a digitação. E lembrando que essas regras, elas estão lá na página, né, vacinação, lá no Gov. Tem muitas informações importantes em relação à imunização, né? E lá vocês podem
estar acessando essa planilha, que tem lá as regras de entrada, né, de dados, e também tem as regras de cobertura, né? Que de 2024 para cá já houve muitas mudanças, né, nessas metodologias de cálculo. E aqui, continuando lá na página do Gov, tem, né, os cards com as principais informações, né, para vocês estarem acessando, né, conhecendo em relação à cobertura vacinal, doses aplicadas, as campanhas, tudo isso lá na página do Gov, né, página do governo. E tá lá que a gente acessa o Localiza SUS, né? Que a gente acompanha as doses aplicadas, cobertura vacinal. E recentemente foi incluído aqui na página do Localiza SUS, né? A cobertura, né, vacinal de gestantes, né? Aí foi desmembrada a questão dos cards da febre amarela, influenza. Então, aqui é uma página bem completa, né, para vocês estarem acompanhando. Aí tem a população, tem as regras, tem algumas notas e muitas informações importantes, né, para tirar dúvidas de todos aí em relação aos registros. É isso, pessoal. Então, a gente vai entrar no momento agora de perguntas e respostas. Aí fiquem à vontade. Já temos, né? Primeiro aqui é o Gutenberg, né? Que já está na fila aqui já há um tempão. Fique à vontade aí, Gutenberg. Alguma pergunta em relação ao pneumo 20, a dengue? Boa tarde. Nesse momento, tu só vai estar aguardando. Vai acompanhar, né? Tu vai ficar acompanhando. No momento, tu não vai intervir em nada, viu? Tu vai ficar só acompanhando esse momento de atualização, né? Lá no relatório do CIRAPS, né? CIAPS, né? Viu? Deixa como tá. Ah, vocês ainda não concluíram, né, essa integração? Na verdade, já teve vários prazos, né? Aí, desde 2024. Então, isso vai estar prejudicando vocês em algum momento, né? Então, eu lembro que vocês entraram em contato. Eu não sei se nós seríamos a pessoa mais indicada de estar orientando vocês em relação a essa integração, mas a gente pode ajudar. A gente marca um momento, Gutenberg. Pode ser semana que vem, a gente marca um horário, pela manhã ou pela tarde, para a gente fazer até uma web, né? Para a gente estar ajudando vocês nessa integração, viu? Bora marcar esse momento aí, viu? Eita, para acabar. E, Gutenberg, essa orientação acerca, todos os agora mesmo, o, os meninos, eles estão, porque a gente teve que fazer, por conta da demanda do curso de sala de vacina, que a gente fazia exame e cria junto. A gente teve que fazer. Agora, a gente teve que tirar o exame e cria do curso de sala de vacina e deixá-lo, a gente faz junto com o sistema de informação. Todos os cursos, as capacitações do sistema de informação, a gente sempre leva esta informação acerca dos exames e CRIE, né, que é RIE. O que a gente tem? Então, a gente está fazendo dessa forma. Então, tudo
que é de documento atualizado, a gente tem passado tudo, de ESAV e também da RIE. O que eu vou fazer? Inclusive, de um curso que é dado pelo próprio Ministério da Saúde, que é de 40 horas, que é um curso maravilhoso. Ele é muito bom, né? Porque ele tem estudo de caso, então, assim, ele é bem explicativo, ainda dá, né, para a gente alguns materiais para que a gente possa, né, de leitura, para que a gente possa aprofundar mais. Então, assim, a nossa indicação é que todos nós, né, os profissionais, a gente esteja realizando esse curso que é gratuito, né, online, 40 horas, extremamente importante, principalmente para as pessoas, né, como nós, profissionais da saúde, que estamos em frente, né, a esse trabalho. Mas eu vou pedir para o pessoal, né, para a equipe fazer um drive de apenas de materiais, né, inclusive da ficha de notificação, para que vocês tenham até também todos os e-mails relacionados aos exames, a gente compartilha com vocês, mas eu vou pedir para elas estarem organizando, né? Para ainda essa semana a gente estar mandando para vocês. Só que nós iremos sim fazer, a gente vai ter uma web, eu acredito que semana que vem, já sobre ESAP, com vocês, assim também como sobre que a gente está tendo muita dificuldade em relação ai meu Deus, né? Perda de vacinas, entendeu? Então a gente vai ver esses dois momentos, só de ESAV e em situação de perda de vacina. Não, não, porque assim, o ideal do monitoramento são 30 dias, né? A pessoa tomou a vacina, a gente faz esse monitoramento em caso, né, de eventos adversos, grave, não grave, a gente faz esse monitoramento de 30 dias. Porém, não importa, né, o tempo que essa pessoa recebeu a vacina, que ao retornar à sala de vacina para receber dose subsequente ou receber uma outra vacina, ela refira, né, a questão de um evento adverso, a gente precisa sim estar notificando, até porque se for seguir com o esquema vacinal, a gente precisa primeiro investigar para saber o que foi que aconteceu, para saber se a pessoa está apta ou não. Então, essa regra não é para todas as vacinas, foi uma orientação, né, pontual referente ao Covid. Mas para as demais vacinas, não. Mas a gente faz. Não, os meninos, eles fazem. Pois é. Não, Gutenberg, quando os meninos vão, o sistema de informação está junto. Então, sempre eles abrem o sistema, né? E explica como é que faz esse login, como é que a questão do cadastro, como é que faz o preenchimento, entendeu? Isso eles fazem.
Tem que notificar. Por isso que eu falei na reunião que, com certeza, depois da divulgação das informações, virão informações para vocês relacionadas às pessoas que receberam a vacina e tiveram eventos. Você vai notificar sim, porque a pessoa teve um evento, e aí, no momento da investigação, porque né, a gente vai ser definido qual é o encerramento, se é grave ou não grave. Agora, outra coisa, não existe um tempo. O tempo que, em relacionado à dengue, é de monitoramento de pessoas que foram vacinadas agora, previamente, né? Aí a gente vai seguir no monitoramento, observando até os 21 dias, por conta da ocorrência que pode ter de eventos e de viremia vacinal, principalmente, né, em especial no 9º dia. Então, esse monitoramento é para essas pessoas que receberam vacina e estão dentro dessa escala aí de segurança, entendeu? Gutenberg, sobre as fichas, elas não foram mudadas. E a nossa ficha, na época, a gente padronizou o estado de acordo com o que a gente tinha de informação no sistema. Por quê? Porque a ficha do Ministério vinha muito vaga, e quando a gente ia para olhar a questão do sistema, era como se faltasse informação no sistema, porque não estava na ficha, entende? No momento que vocês fizeram a notificação ou a investigação. Então, a ficha foi padronizada. Então, é a mesma ficha, não houve atualização, porque no sistema também não houve, então pode estar utilizando a mesma, tá? Isso, exatamente. A gente só vai informar para vocês a data direitinho. E são duas webs que a gente vai fazer, de ESAV e de perda de vacina. Pessoal, mais alguém querendo fazer alguma pergunta aí em relação ao que foi apresentado aqui? Quem está na vez aqui é a Josilene. Boa tarde a todos. Sou a Boa tarde. Josilene, aqui de Coelho Neto. Eu gostaria de saber sobre a notificação de uma possível ESAV da Pneumo 20, porque sabemos que a Pneumo 20 ela será feita juntamente com a Penta, né, no caso a criança chegando com 2 meses, com a VIP, rotavírus. Aí, como que seria essa notificação? Visto que não será apenas uma vacina, né? Porque, ao contrário da vacina da dengue, que é feita sozinha, do Covid também na época que foi aberta, também era feita só, né? Mas a pneumo 20 vai ser feita com outras vacinas. Aí, como que a gente vai, no caso, saber se foi mesmo uma possível reação adversa da pneumo 20? E outra coisa também que eu gostaria de saber é sobre os estoques de influenza. Porque a gente não abriu para muitos grupos aqui em Coelho Neto, a gente restringiu mesmo apenas para gestantes, crianças e idosos, para ver se alcançava logo a nossa meta. E aí tem muitos profissionais já perguntando, e algumas pessoas com comorbidades, e como que será feito a partir de agora, visto que eu entendi que vai ser, né, que a gente vai receber poucas doses, ou
ou não vamos receber agora, né? Como é que vai ser essa questão da influenza também? Oi, Josilene. Então, a questão da pneumo 20, ela vem para uma substituição da pneumo 10, certo? Porém, nesse momento, a gente vai transicionar. Por isso que a gente vai ter aí os esquemas sequencial. Então, se trata apenas de uma vacina com uma valência maior do que a pneumo 10. Então, caso aconteça algum evento adverso relacionado, né, ou temporariamente relacionado à, à vacinação, é claro que vocês vão ter que notificar. Assim como a gente já faz. Então, a criança, como você bem falou, ela recebe 4 vacinas. Então, no momento que acontecer, ou se acontecer uma ocorrência, a gente vai ter que avaliar, né, qual foi a causa, ou se está realmente relacionado à questão da casualidade com a vacinação. Local, manter aquele padrão. Eu fiz a pneumo 20 no vasto lateral direito. É identificar na caderneta da criança. Assim como a gente faz da penta. A vacina da penta tem muitos municípios que já estão até padronizado. Ah, é no vasto lateral esquerdo, ou direito, não sei. Mas o bom e o certo é nós colocarmos na carteira da criança qual foi o local, VLD, VLE, vasto lateral direito, vasto lateral esquerdo. Porque se for um evento local, a gente vai logo identificar. Não, nesse local aqui ela fez a pneumo 20, entende? Mas essa questão relacionada à vacina da pneumo 10 e pneumo 20 é a questão mesmo da valência, né? Porque ela é muito, a cobertura dela é muito maior, né, em relação aos sorotipos. E sobre a influenza, a gente ainda tem doses a distribuir para vocês. O total de doses que o Estado está previsto a receber, nós estaremos recebendo e, consequentemente, encaminhando essas doses de vacina para vocês. Só que as doses de vacina da influenza que nós estamos recebendo é para o público alvo, né? Que são aí, acho que 14, 15, né, grupos prioritários. Não está vindo apenas vacinas para atender a vacinação de rotina, que é gestante, crianças e idosos. Vocês também estão recebendo para vacinação especial, que são os demais grupos, puérpera, trabalhadores da saúde, comorbidades. Então, é para os grupos prioritários, população geral, ninguém recebeu vacina para isso, nem o Estado, nem vocês, que a gente ainda está recebendo vacina para os grupos prioritários, entenderam? Então, que você vai ter vacina para atender os teus grupos prioritários, eu digo os 16 grupos prioritários, você vai receber, certo? Agora, para a população geral, não. Então, por isso que a gente fica nessa conversa que se eu abro para a população geral, eu tenho que resguardar as vacinas para a população, os grupos prioritários, porque senão os grupos prioritários vão ficar sem vacina, certo? Respondi suas perguntas? Certo, respondido, Alice. Justamente essa era a minha dúvida, a questão da influenza, porque o Ministério, em 2025, abriu logo para a população em geral, e aí foi liberado para a gente, né? E nós não alcançamos, infelizmente, a nossa meta, né? E esse ano a gente, né, tá batendo muito em cima disso para a gente alcançar mesmo a nossa meta, e não é assim nossa intenção também de abrir
para a população, não, porque vacina não vem tantas doses de vacina assim para a gente, né? Não está dando assim nem para o nosso público, e aí a gente não vai mesmo abrir. E o Ministério, ainda há pouco, ele já postou, a gente vai botar para vocês, uma nota, um ofício circular 253, da pouco, já tratando-se da vacinação contra a influenza para os grupos prioritários. Então, ele traz que só um minuto. Esse ministério recomenda a manutenção da vacinação direcionada apenas aos grupos prioritários, bem como o monitoramento contínuo dos estoques, a otimização do seu uso, a reserva de estoque estratégico para a vacinação de rotina, né, de crianças, gestantes e adultos, em conformidade com o calendário nacional de vacinação. Então, esse ofício chegou ainda há pouco para a gente. Então, o Ministério mantém a mesma orientação. Tá certo? Certo, muito obrigada, Alice. Tirou minhas dúvidas. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém queira fazer alguma pergunta? Antes da gente encerrar aqui esse momento. Então vamos encerrar, né, nossa web, né, de hoje. Agradecemos a todos que participaram, né, e lembrando, né, que tem a